texto base dessa série de mensagens que nós temos ministrado durante todo o mês de novembro e queremos encerrar hoje. Durante todo o mês de novembro nós temos ministrado sobre o chamado de Deus. Deus é um Deus que fez um chamado para cada um de nós. Ele criou cada um de nós com um propósito. Não existe nenhuma pessoa aqui nessa noite que não tenha sido criada por Deus com um propósito. Deus criou cada um de nós com um propósito. Amém? E nós temos durante todo o mês de novembro trabalhado isso, que nesse propósito, nesse chamado de Deus para a nossa vida, haverá um preço a ser pago. Essa caminhada no que diz respeito ao cumprimento do propósito, ao cumprimento do chamado de Deus para a nossa vida, vai implicar num processo de mudanças, de transformação da nossa alma. Precisaremos estar dispostos a nos submeter a esse processo de mudança, a um processo de atualização contínua, de renovação da nossa mente. E se nós estivermos dispostos então a pagar o preço, a nos submeter às mudanças e à atualização que Deus tem para cada um de nós, nós experimentaremos recompensas da parte de Deus. Amém? E é sobre a recompensa que nós vamos estar falando nessa noite. Mas para isso eu quero ler Romanos 12, versículo 1 e 2, que é o nosso texto áureo, o nosso texto básico dessa série de mensagens. Está todo mundo comigo aí? Sim. Posso ler? Sim. Romanos 12 diz assim, versículo 1 e 2. Eu vou ler na tradução, na Nova Versão Internacional. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Feche seus olhos, estenda sua mão direita sobre a minha vida. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, nós nos apresentamos diante de Ti e te pedimos que mais uma vez o Teu Espírito Santo possa estar nos conduzindo durante todo esse tempo que nós estaremos compartilhando, ministrando a Tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa noite, queremos ouvir a Tua voz. E mais uma vez nós afirmamos e reafirmamos que Tu tens liberdade nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, como eu estava falando, irmãos, não há nenhuma pessoa nesse lugar que não tenha sido criada por Deus com um propósito. Deus criou cada um de nós com um propósito. Ninguém está aqui nessa terra simplesmente para sentar numa cadeira, para ocupar um banco numa empresa, numa família, numa igreja. Deus criou cada um de nós com um propósito. E por isso Ele deu dons para cada um de nós. Ele colocou talentos em cada um de nós. E esses dons, esses talentos, até mesmo o conhecimento que Deus tem te dado, o nível de conhecimento que Ele tem repartido com você, e você tem tido a oportunidade de receber ao longo da sua vida, todo esse conhecimento, todas essas informações, aliado aos dons, aos talentos que Deus tem confiado a você, tudo isso tem um propósito. Existem pessoas que somente você terá a capacidade de influenciá-las ao ponto de conduzi-las a um determinado lugar em Deus, que Deus tem para aquela pessoa. Por isso Deus está contando com cada um de nós. Todos nós deveríamos ter esse desejo no coração de pedir a Deus desesperadamente que Deus revele o propósito pelo qual Deus criou. Porque a você? Porque enquanto nós não entendemos isso, o que acontece é como se nós estivéssemos vivendo uma vida de uma certa forma meio que perdidos. É como se nós estivéssemos vivendo uma vida sem propósito. E é triste viver uma vida sem propósito. Ao bem da verdade, o propósito da maior parte das pessoas lá fora é ter uma casa, ter um carro,
alcançar uma carreira, concluir uma faculdade, fazer algumas viagens internacionais. Tudo isso é bom, tudo isso é possível, é bacana, mas isso é muito pequeno diante da grandiosidade do que Deus tem como intenção para cada um de nós. Isso eu diria até que está ligado, até de uma certa forma, pode-se dizer que está ligado às recompensas que Deus tem para cada um de nós. Mas isso não é tudo. O que Deus tem para nós é muito maior. E para isso nós precisamos estar dispostos a desejar isso. E a minha oração nessa noite é que você realmente saia desse lugar incomodado, desafiado por Deus, né? Você que ainda não fez essa oração, você que ainda não pediu isso para Deus, que você saia desse lugar: Senhor, eu quero saber, eu preciso saber por que o Senhor me criou. Porque Deus tem uma missão para cada um de nós. Deus tem um chamado para cada um de nós. E é tão lindo, irmãos, quando a gente descobre isso. É tão lindo poder entender, descobrir o que Deus tem para cada um de nós. Existe uma passagem na Bíblia. Esse negócio da liberdade para o Espírito Santo é maravilhoso. Em Efésios, capítulo número 1, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 16, São Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, na Grécia, ele fala assim, Efésios capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: eu não cesso de dar graças a Deus por vocês, lembrando-me de vocês nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Eu oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, ou os olhos do vosso coração, para que vocês saibam qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado e autoridade e poder e domínio e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas no vindouro. Amém? O apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo menção da igreja de Éfeso. Ele está dizendo: olha, eu não cesso de agradecer a Deus pela vida de vocês, e eu não cesso de lembrar de vocês nas minhas orações. E quais eram as orações de Paulo? As orações de Paulo, a intercessão de Paulo pela igreja de Éfeso era que o Senhor pudesse dar a eles o entendimento, a revelação do motivo pelo qual Deus havia criado a cada um deles. Paulo estava desejando ardentemente que eles pudessem entender, compreender em Deus o motivo, a esperança da vocação e quais eram as riquezas da glória da herança dos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos. Havia um propósito pelo qual Deus havia criado aquela igreja. Havia um propósito pelo qual Deus havia criado, constituído aquela comunidade. E a oração de Paulo era que Deus pudesse revelar, abrir o entendimento, iluminar o coração, para que eles possam entender, para que eles pudessem entender. E essa também é a minha oração, irmãos. Esse é o desejo do meu coração, que Deus possa conceder essa resposta a cada um de nós. Semana retrasada, quando eu viajei a Chapecó com a minha filha, nós estávamos ali almoçando na fábrica a qual eu represento, e nós tivemos a oportunidade de sentar junto com o advogado da empresa, o Dr. Enio. E o Dr. Enio ali conversando comigo, conversando com a minha filha, com a Ana Cristine, ele estava explicando para ela que com 11 anos de idade ele descobriu que ele havia sido criado por Deus para ser advogado. Com 11 anos de idade, ele decidiu que ele queria ser um advogado.
ele sentia no coração dele que ardia no coração dele uma paixão por um propósito de ser um advogado. A palavra de Deus, coincidentemente, diz que Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele é aquele que intercede por você diante de Deus. Às vezes Deus lá fora, lá em cima, né, ele está meio chateado com a gente, e aí Deus, quem sabe, ele pensa em puxar a nossa orelha e fazer, né, nos disciplinar muitas vezes. Aí Jesus é aquele que já esteve aqui na terra, que já experimentou tudo aquilo que a gente experimentou, passou tudo aquilo que nós passamos, e aí ele intercede pelo Pai. Não, Senhor, não, pega leve, vai devagar. Eu já estive lá, eu já sei como é que é, não é tão fácil assim. Mas o doutor Enio ali, ele conversando com a minha filha, com a Ana Cristina, ele estava falando: olha, você também precisa descobrir o quanto antes, porque a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi aos 11 anos de idade descobrir que eu tinha dom para ser advogado, que eu queria ser um grande advogado. Porque como eu descobri cedo, eu foquei cedo. Ele começou a focar nisso. E ele já começou a ler livros e se preparar. E por isso hoje ele é um advogado de uma empresa, das maiores empresas da América Latina, no segmento de produtos voltados para a saúde, produtos terapêuticos. E ele coordena hoje não só o grupo da empresa que eu trabalho, mas todos os distribuidores, mais de 1000 distribuidores que essa empresa que eu trabalho tem. Ele também é advogado desses 1000 distribuidores. Então ele tem toda uma equipe que ele coordena. É um excelente advogado. Mas por que ele se tornou bom naquilo que ele faz? Porque ele descobriu cedo. Então, nós precisamos descobrir. Existe um chamado de Deus ligado àquilo que é terreno, mas também existe o chamado de Deus principalmente ligado àquilo que é espiritual. E uma coisa geralmente vai encaixar na outra. Uma coisa encaixa na outra. Aquilo que está ligado ao material, Deus muitas vezes vai usar para suprir a tua necessidade financeira, para que você cumpra o teu propósito espiritual. Deus não vai enriquecer ninguém, ou vai te dar uma boa qualidade de vida, ou uma boa condição financeira, simplesmente para você ter um bom carro, uma boa casa, enfim. É muito lindo isso, muito bacana, mas é muito egoísta também a gente achar que Deus nos dá alguma coisa só para a gente. Se Deus nos deu algo a mais ou algo além, com certeza é para a gente poder dividir, é para a gente poder compartilhar, é para a gente poder, dentro do reino de Deus, somar para que a vontade e esse propósito de Deus se cumpram. Amém? Então por isso é importante que nós possamos, o quanto antes, desesperadamente, clamar a Deus para que Ele revele isso. Amém, irmãos? E aí, nós ministramos durante todo o mês de novembro, que há um preço, evidentemente, a ser pago. Quando nós descobrimos o motivo pelo qual Deus nos criou, o propósito pelo qual Deus nos criou, nós vamos precisar pagar um preço. Depois, nós compartilhamos que vamos precisar nos submeter a um processo de transformação, porque conforme for o tamanho, a grandeza, a grandiosidade do propósito pelo qual Deus te criou, você não vai conseguir chegar no ápice do teu chamado, o ápice da tua missão, o ápice da tua carreira, sem que você se submeta a um processo de transformação. No reino de Deus existe sim um crescimento, existe uma graduação. Para isso tem recompensas, mas ninguém vai receber sem se preparar para isso. Assim como nós já comparamos aqui esse âmbito espiritual com a escola. Assim como na escola você precisa realizar testes, fazer provas, atingir a média 7 para passar de ano, e depois passar de ano, e passar de ano. Esse passar de ano equivale a uma superação de nível, a um elevar de nível. O reino de Deus é igual. Deus, ele sempre vai ter um nível maior para cada um de nós. Um nível profissional, um nível espiritual. E para isso nós precisamos nos submeter a esse processo de transformação. Eu diria, irmãos, sem medo de errar, que as pessoas que estagnaram na vida, tanto
no âmbito profissional como espiritual, elas estagnaram, não houve uma evolução, não houve um crescimento, é porque 99,9% dessas pessoas chegou um momento da vida delas que elas disseram não para esse processo de transformação. Não, até aqui eu permito, mas daqui para frente eu nasci assim, eu vou morrer assim e deixa eu assim. E quando a gente começa com esse discurso de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim, Deus ele não pode mais fazer nada por nós. Mas como assim? Deus não é todo poderoso? Ele é todo poderoso. Só que Deus concedeu a cada um de nós algo que Ele nunca vai tirar, chamado livre-arbítrio. Deus deu a cada um de nós o livre-arbítrio. E Deus ele é um gentleman, né? Não, gentleman, né? Ele não invade portas, Ele não arromba portas, Ele não obriga ninguém a fazer nada. Ele mostra o caminho e dá liberdade para cada um de nós. Satanás, pelo contrário, vem para roubar, matar e destruir. Ele não pede licença para ninguém, mas Deus é educado. E porque muitas vezes nós recusamos, nós dizemos não para Deus, não, aqui nessa área da minha vida não toca, nessa área aqui deixa quietinho. Aí Deus não pode nos levar a um crescimento. E Deus tem interesse em nos levar a esse crescimento, a essa renovação, a esse amadurecimento, porque Ele quer entregar coisas novas para nós. Ele tem prêmios, Ele tem recompensas, Ele tem bênçãos para cada um de nós, mas nós precisamos nos submeter. Irmãos, Deus tem mostrado para mim algumas áreas da minha vida que eu preciso mudar. Deus tem mostrado para mim algumas áreas da minha vida que eu preciso evoluir, eu preciso crescer, eu preciso romper. E à medida que Deus vai mostrando e a gente sabe dos desafios que vêm pela frente, eu confesso que realmente dá um frio na barriga, dá um sentimento assim que incomoda, porque há um preço a ser pago. E nem tudo é tão fácil e tão simples. Por isso a palavra de Deus diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Ninguém cresce sem esforço. Nós temos falado muito aqui no nosso ministério, nós temos usado muito um exemplo do processo que conduz uma borboleta a poder voar. Todos aqui sabem que a borboleta, antes de ser borboleta, antes ela era uma lagarta. E essa lagarta, para um dia poder criar asas e voar, ela precisa passar por um processo chamado casulo. E ali naquele casulo, que é um processo que aparentemente de dor, de sofrimento, de angústia, de sequidão, onde não tem muito oxigênio, onde está tudo fechado, é escuro, né? Parece que não tem saída, parece que não tem solução. Aquele processo foi criado por Deus para que a borboleta pudesse desenvolver energia, forças, para então desenvolver as suas asas, para que então rompa o casulo e assim ela possa voar. A nossa caminhada com Deus é exatamente igual. Nós precisamos nos submeter ao processo. Esse processo é que vai nos dar energia, força para poder ir para um nível maior. Se eu não quiser me submeter aos processos, eu não vou ter as habilidades necessárias, a competência necessária para ir para um novo nível. E aí, quando eu estiver no outro nível, sem as habilidades necessárias, sem a competência necessária, a queda é iminente. Você já viu a história de alguém que foi promovido no trabalho e ela não ficou muito tempo naquele novo cargo? Quem aqui que é desse meio de trabalho, de empresas grandes, já deve ter visto isso muitas vezes. Pessoas que foram promovidas e que não ficaram muito tempo naquela função. Por que será? Se nós não estivermos preparados de fato para permanecer no lugar onde Deus quer nos colocar, nós vamos sucumbir. Por isso é necessário se submeter ao processo de transformação e ao processo de renovação, que é o processo de atualização. Nós estamos vivendo uma geração que tem dificuldade de leitura, né? Agora inventaram os e-books, legal os e-books. Inventaram as videoconferências, muito bacana. É bom, mas nada substitui a leitura.
Pessoas que crescem são pessoas que têm o hábito da leitura. Nós precisamos resgatar o hábito da leitura. Ninguém vai crescer sem ler, irmãos. Ninguém cresce sem ler. E nós temos o principal dos livros para ler, que é a Bíblia Sagrada. Esse é o livro dos livros. Se eu quero crescer em Deus, se eu quero crescer como ser humano, se eu quero crescer espiritualmente, eu tenho que me apaixonar por esse livro aqui. Porque esse é o livro dos livros. Todos os outros livros, todas as outras fontes de inspiração partem daqui. É tremendo quando a gente lê a história de algum profissional de sucesso e a gente vai estudar a história daquele camarada de sucesso e você vê que a vida dele foi pautada em princípios. E ele chegou a algum lugar na vida porque ele obedeceu a alguns princípios. E você fica de cara quando você começa a analisar os princípios, porque geralmente todos eles vêm daqui. Quer que eu fale alguns princípios? Perseverança. Onde é que você aprende sobre perseverança? Na Bíblia. Que é outro princípio? Diligência. O que é uma pessoa diligente? É um cara trabalhador, é um cara que faz acontecer, é um cara que acorda cedo e vai dormir tarde. Ele não tem preguiça. A Bíblia diz: vai ter com a formiga preguiçoso. Preguiçoso não vai muito longe. Para ver uma pessoa preguiçosa crescer na vida, só se ele for filhinho de papai que ganhou herança, né? Ganhou tudo prontinho. Caso contrário, tem que trabalhar, tem que fazer acontecer. Então, o perdão, se eu não aprender a perdoar, eu não vou muito longe na vida. Empresários de sucesso geralmente são pessoas que aprenderam a perdoar muitas vezes. Muitas e muitas vezes. Porque às vezes, se você não aprender a perdoar, às vezes um funcionário comete um pequeno erro com você e você não é bom de perdão, aí você já vai logo demitindo aquele funcionário, que era um excelente funcionário. Só que depois que você já falou, não tem mais volta. Nossas palavras não tem mais volta. Aí a gente se arrepende: meu Deus, que falta que faz aquele funcionário aqui na nossa empresa. Só que agora já foi, você já demitiu, não tem mais como trazer de volta muitas vezes. Então muitas vezes nós temos que ser relevantes, temos que ser mais tolerantes, na verdade. Tolerância é um outro princípio bíblico. Mas eu vou parar por aqui. Isso aqui era só uma grande, gigantesca introdução, porque temos aqui em consideração alguns irmãos que não participaram das outras séries, e hoje é o último capítulo da série. E o último capítulo é o capítulo da recompensa. A Bíblia diz: portanto, irmãos, eu rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam sim sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o culto racional de vocês. E não se conformem com o padrão desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto por si só, ele já está falando de uma recompensa. E o nosso último capítulo da nossa série, o chamado de Deus, trata da recompensa de Deus. Todos aqueles que desejarem, que se submeterem a vivenciar o chamado de Deus para a sua vida, todos aqueles que desejarem conhecer e cumprir com o propósito, com a missão que Deus escolheu cada um de nós para cumprir nessa terra, vão experimentar uma recompensa, porque Deus é justo. Deus não vai dar nada que seja tão difícil de carregar ou de suportar. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é misericordioso, Ele tem recompensas, Ele tem prêmios para nós. Ontem à noite, eu estava participando de um jantar num grupo de uma equipe de ciclismo ali na cidade de São João Batista, na qual eu fiz parte no ano de 2019. E ali, 2 atletas sentados na minha mesa e começaram a conversar comigo e começaram a fazer algumas perguntas e um interrogatório. E eles começaram a dizer: mas nós atletas, né, nós temos recompensa. Fulano de tal ficou campeão catarinense da modalidade tal, ele ganhou troféu, ele ganhou medalha. Então nós temos as nossas recompensas. E vocês não têm. Eu disse: como assim? Quem que disse que nós não temos?
Nós também temos. Só que muitos que paralisaram no meio do caminho já não estão experimentando mais as recompensas, já não estamos recebendo os prêmios, as bênçãos que Deus tem prometido. E aí você vai pensar que não tem recompensa, mas tem recompensa. E a primeira recompensa, o próprio texto aqui está dizendo que se eu oferecer a minha vida a Deus, se eu estiver disposto a cumprir o propósito de Deus para a minha vida, se eu estiver disposto a me submeter a esse processo de transformação e de renovação da minha mente, a Bíblia diz que eu vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Deus tem algo que é bom, Deus tem algo que é perfeito e Deus tem algo que é agradável para cada um de nós. Mas só vão experimentar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável, aqueles que estiverem dispostos a se submeter a esse processo. Muitos experimentam as coisas boas da vida. A vida tem as coisas boas, né? Passar um final de semana na praia é uma coisa boa, não é? Né? Ir para um sítio, ir para um camping é uma coisa boa, não é? Tomar sorvete com os filhos é uma coisa boa. Comer uma pizza depois do culto é uma coisa boa. Ou um sushi para quem gosta, ou uma costela, ou uma picanha, uma alcatra. São as coisas boas da vida. Geralmente tem comida no meio. Então a vida ela é repleta de coisas boas. Mas o que Deus tem no que diz respeito a bom é infinitamente superior. Porque as coisas que Deus tem para nós não necessariamente estão ligadas àquilo que é material. Eu diria que aquilo que é espiritual é infinitamente superior ao material. As experiências que nós temos com Deus muitas vezes. Quando eu me converti, quando eu comecei a frequentar uma igreja evangélica, lá no meu 3º ano de conversão, eu tive um pastor que um dia ele disse para mim que eu nunca tinha tido uma experiência com Deus. E ele disse: olha, o dia que você tiver uma experiência com Deus, você não sabe o que está faltando para você. Você não tem noção da bênção que é você ter uma experiência com Deus. Eu já estava servindo a Deus 3 anos. Eu era líder de louvor na igreja, líder de jovens, tocava violão. E o pastor veio dizer esse negócio para mim. Eu fiquei bravo com ele, fiquei chateado, né? O orgulhozinho, o sangue subiu. Que negócio é esse que ele está querendo dizer que eu nunca tive uma experiência com Deus? Eu tenho que reconhecer que ele estava certo. Eu já tinha experimentado algumas coisas com Deus, mas tinha algo maior e melhor. Foi um tempo depois, quando eu tive a oportunidade de participar de um retiro chamado Encontro com Deus, um retiro que nós fazemos aqui no nosso ministério. E naquele retiro eu pude experimentar coisas de Deus que, como diz a Bíblia Sagrada, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Eu vivi ali 3 dias ali inesquecíveis. E daquele dia em diante para cá, eu posso dizer que eu já tenho recebido tanto de Deus, tantas experiências novas, tanta coisa sobrenatural. Uma das coisas mais tremendas, uma das recompensas mais lindas de seguir a Deus, eu diria sem medo de errar, que é o privilégio de poder ouvir a voz de Deus. Irmãos, eu não tem como medir o tamanho desse privilégio, porque lá fora existem pessoas que duvidam da possibilidade de você ouvir a voz de Deus. Existem lá fora pessoas que não acreditam que é possível ouvir a voz de Deus. E existem pessoas que até ouvem a voz de Deus, mas ouvem de forma esporádica. De vez em quando ela ouve, ela entende que ela ouviu a voz de Deus. Eu posso dizer que eu ouço a voz de Deus quase todos os dias, praticamente todos os dias. Todos os dias. Eu ando com Ele, eu caminho com Ele. O que eu estou falando aqui, Ele falou que deveria ser falado. É maravilhoso você poder ter comunhão com o Criador dos céus e do universo.
Eu poderia ter milhares e milhares de inimigos, mas e daí, se eu sou amigo do Criador do céu e da terra? Mas não para por aí. A Bíblia diz, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 29, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 29, diz assim, Marcos 10, 29, o segundo nome do meu filho. Marcos, para quem não sabe, Marcos significa guerreiro, né? E o Levi, ele é um guerreiro mesmo. Quando ele quer uma coisa, ele não sai de baixo. Ele não para, ele grita, ele joga a cabeça no chão, ele chuta, ele esperneia, ele fica gritando 2 horas sem parar, até ele conseguir o que ele quer. Se ele não der o que ele quer, ele não para. Ele é guerreiro, ele luta, ele é determinado. Veja aí. Aleluia. Marcos 10, 29 diz assim: e Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Irmãos, quem acredita nisso que a gente acabou de ler? Quem entendeu o que a gente acabou de ler? É tremendo o que está escrito aqui. Deus é justo. Ele está dizendo aqui que ninguém que tenha tido simples chamado de Deus, ninguém que tenha tido simples propósito de Deus para a sua vida, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, ou amor, por amor de Jesus e do Evangelho dele, que não venha receber 100 vezes mais já neste tempo. Já neste tempo. Ao bem da verdade é que durante muito tempo a igreja brasileira, a igreja mundial, uma grande parte da igreja tem caminhado num longo deserto. E o que prende as pessoas no deserto? O pecado. Nós vivemos a vida toda com Deus, mas nós não queremos deixar alguns pecados de lado. Nós não queremos abrir mão de alguns pecadinhos de estimação. E aí nós vamos permanecer no deserto. E aí nós não vamos experimentar as recompensas de Deus. E aí nós não vamos receber os 100 vezes mais. Os 100 vezes mais é para quem está disposto a abrir mão pelo amor, pela vontade de Deus, deixar ser transformado, deixar ser renovado. Aí então eu vou receber as recompensas. Você pode ter certeza, irmãos. Essa igreja aqui, em nome de Jesus, pessoas que estão aqui sentadas nessa cadeira, vão ser tão abençoadas por Deus, vão ser tão prósperas, que as pessoas vão querer saber o que foi que aconteceu. E só quem crê dá uma aplauso ao Senhor Jesus. Amém? Já está na hora de a gente começar a cantar aqui uma música chamada Vinde das Águas. Muitas pessoas aqui nem sabem, né? O nome desse ministério é Vinde das Águas. E muitos aqui talvez nem sabem que a gente tem uma música chamada Vinde das Águas. E a letra da música diz: o deserto eu já passei, com Jesus eu me encontrei. Vinde as águas, você também. O Dito vai ensinar para você aqui, é bem legal, bem animada. Tem que ter até bateria, né? Quando a gente atravessa o deserto, quando a gente vence o pecado, a gente aprende a dizer: chega, eu não quero mais saber nada, vai para lá, Satanás. Como disse Jesus, né? Ele não, lá vem o príncipe desse mundo, ele não tem nada em mim. Jesus, ele era santo, não tinha um argumento, uma coisa que Satanás pudesse apontar de Jesus, porque ele era santo, santo, santo. E quantos querem ser santos, irmãos? Eu quero ser santo. E se formos santos, nós vamos experimentar as recompensas 100 vezes mais, em casas, irmãos, irmãs, mães e filhos,
Deus tem uma família para cada um de nós. A igreja é a família de Deus. E Deus tem novos irmãos para dar para você. Eu quero profetizar que nesse ano de 2020 você vai conhecer novos irmãos e novas irmãs da família de Deus. E essa família aqui chamada Vinde às Águas vai crescer. Amém? Em nome de Jesus. Está dizendo aqui que vai ter perseguição, né? Mas não tem problema, que venha a perseguição. A perseguição, para quem estudou a Bíblia, sabe que foi o fator primordial para que a igreja crescesse. A igreja primitiva. Então, a perseguição é para que a igreja cresça cada vez mais. Opa, estou falhando aqui o microfone. Eu quero encerrar 1 Coríntios 2,9. A Bíblia diz: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Irmão, se você estiver disposto a cumprir o propósito de Deus para a sua vida, aquilo que você nunca viu, aquilo que você nunca ouviu, são as recompensas que Deus tem preparado para você. Pessoas que estão aqui nessa noite, no ano de 2020, vão ouvir coisas que você nunca ouviu. Você vai ver coisas que você nunca viu. Deus tem coisas grandes e ocultas. A Bíblia diz em Jeremias: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. Não limite o poder de Deus. Deus é um Deus de abundância, é um Deus de vida com abundância. Ele é um Deus de abundância, Ele é um Deus de sobrenatural. Ele tem 100 vezes mais de tudo aquilo que você seja capaz de abrir mão por amor a Ele. Ele tem para você. Alguns aqui podem estar até cansados, porque o deserto, ele cansa. Mas, assim como Jesus Cristo, a Bíblia diz em Isaías 53, Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeita. Ali um pouco mais adiante, nós veremos com os nossos olhos e nós poderemos cantar como nós já cantamos muitas vezes aqui nessa igreja: valeu a pena e vai valer a pena. Amém?